te adorar. Foi que eu nasci.
te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. E só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não deixe o sacrifício para me salvar, para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Incomparável. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Pai, pela Tua misericórdia, pelas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque todos os dias o Senhor nos dá o sopro, o fôlego de vida. E o Senhor nos dá a oportunidade de fazer diferente, de olhar para Ti, de fazer melhor.
Hoje eu vou fazer melhor do que ontem para Ti, Senhor. E é isso esse desejo que eu clamo e que eu peço, Pai, que esteja no coração de cada um aqui. Que cada dia a gente queira Te agradar mais e mais e mais e mais, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse culto. Nós Te entregamos o pastor Arthur, Pai, aqui no Teu altar. Ele vai trazer a palavra que eu tenho certeza que está vindo do Teu trono, que primeiro tocou na vida dele, Senhor, e vai derramar aqui também nas nossas vidas, Senhor. Obrigada pelos nossos pastores, Pai, pela nossa liderança, por todos, Pai, nossos obreiros, diáconos, membros, Pai, todos, Pai. Todos nós que estamos aqui nesse ministério, a Tua igreja em Cristo, Pai. A gente Te agradece, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Pai, e nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Obrigada, Senhor, entregamos no Teu altar todos os nossos pedidos, todos os nossos amados. Entregamos nas Tuas mãos, Pai, sabendo que o Senhor está com eles no Teu colo. A dona Lourdes, o pastor Jaime, o Senhor está com eles no colo, Pai, abraçando-os, guardando-os e curando, Pai. Obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de entregar aqui, Pai, o Teu dízimo, o nosso dízimo e as nossas ofertas, Senhor, a Ti. É um pouquinho do muito que o Senhor nos dá, do muito que o Senhor nos supre. O Senhor nos supre espiritualmente, fisicamente nesse mundo, Pai, e obrigada por isso. Obrigada, Pai, abre portas de emprego. Pai, ajuda Teus filhos que não estão podendo, que não estão conseguindo, Pai, na área profissional, Pai, na área financeira, Pai, venha transbordar, Pai, na vida de todos aqui, Pai. E obrigada, Pai, obrigada, porque até aqui o Senhor nos sustentou, não nos está faltando nada. Eu creio que aqui ninguém pode falar, eu estou com fome, eu não tenho um prato de comida, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos supre. O Senhor nos leva pela mão, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós vamos entregar a Ti com alegria, Senhor, com alegria. Porque nós sabemos que tudo vem de Ti, Pai, e tudo é para Ti. Obrigada, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Esta é a hora da adoração. Vem dar em teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Te escolher, o tesouro maior terá. Vem, Senhor. Vem. 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 Obrigado, Deus, pela Tua casa, por tudo que está nela. Obrigado pela Tua proteção, pelo Teu abrigo, por aquilo que Tu colocas no nosso entorno, para que nós ouçamos a Tua voz. Deus, é importante ouvir a Tua voz. Obrigado por essa fase, este momento que nós vivemos. É um momento que Tu separaste para nós, Deus, um momento muito especial. Muito especial, Pai, cheio de mistérios. Muito grato por todas as coisas que foram dadas, que nós sabemos também por aquelas igualmente, que nós ainda não conhecemos, mas confiamos em Ti e queremos viver, Pai, que a Tua existência esteja em nós plenamente, no nome santo de Jesus. Amém.
tudo de que a Bíblia nos fala para todas as épocas. E é dessa forma que Deus aplica, né, o seu ensinamento prático. Ele nos prova, não é a questão da leitura, mas é a questão de nos colocar na frente de batalha e nos dar justamente ousadia, nos dá um desafio para ser superado, para ser vencido. Então, nós sabemos que a Terra é um planeta muito montanhoso, né? Talvez por isso que pessoas e a maior parte delas que gosta de escalar montanha, né? Negócio interessante, elas sentem alguma coisa. Às vezes eu penso que possa ser um chamado de Deus, porque querem ir mais alto, desafiando um risco, um perigo, né? Não vou dizer que seja desnecessário, porque pode ser uma preparação. Aí é uma coisa que Deus nos proporciona, é olhar para os montes, como diz a palavra, de onde me vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E na terra está cheio de montanha alta, né? Muitas alcançam aí as nuvens e alcançam 500 metros de altura, alcançam 1.200 metros de altura. E, biblicamente, existe uma região onde elas são bem altas e alcançam até 1.200 metros de altura. E não tem uma colina ou um monte nesse grupo de montanhas. Não tem montanhas menores que 500 metros de altura e não tem montanhas maiores que 1.200 metros de altura. Mas subir uma montanha de 1.200 metros de altura é algo extremamente desafiador, né? Você nem respira direito. Mas aqui tem um sentido espiritual, porque, na verdade, existe uma região de Israel que se chama Golã. Golã é uma região de Israel que, não fosse pela fileira de colinas ou montanhas que ali estão, seria extremamente vulnerável. Então nós podemos entender que Deus colocou colinas, né, para evitar que os inimigos viessem, como se fossem muralhas naturais. E aqui nós podemos pensar sobrenaturais, porque o povo de Deus estava vivendo ali, certo? Isso daí também, se não me engano, é lá pelos 1.400 anos antes de Cristo. E esse povo tinha inimigos, para além dessas montanhas, na parte leste, mais oriental, né? Chamados refaíns, também gigantes, né? O Antigo Testamento fala de gigantes. E nós sabemos que o líder desses gigantes ali, ele tinha mais de 4 metros de altura, quer dizer, ele não era baixinho, né? Então, é verdadeiro isso não é uma fantasia, e a Bíblia menciona isso também. O cara tinha quase 2 metros de largura, de envergadura de ombro, e 4 metros de altura para um pouco mais. Agora, esse povo, ele vivia nessa região, Golã, uma terra, uma parte de Israel muito, muito bem protegida pelas colinas, estrategicamente colocadas ali naquele local. Então você pode pensar, será que eu também posso entender que isso tem um sentido espiritual? Posso, porque eu entendo que em torno de nós existem defesas que nós não vemos, obstáculos que nós percebemos, mas falamos assim: Deus, tira isso da minha frente, eu não quero isso. Na realidade, eu não devo pedir para Ele tirar. Ele diz: eu pus as colinas, pus as dificuldades, pus as alturas, pus as adversidades, para que vocês subam e andem e caminhem sobre elas. Então aquilo que era adversidade se transforma em proteção, porque Golã quer dizer abrigo.
Abrigo. Em hebraico, creio. Então, como é que o desafio, o problema, o obstáculo, até mesmo a tragédia, o inesperado, o caído, como é que tudo isso pode ser no teu, no meu contexto de vida, mais que dificuldades enormes, como é que isso pode se transformar em um abrigo? Depende do nosso ponto de vista, o que nós vemos, com que olhos nós observamos e de que forma nós ouvimos e, sobretudo, depende da escolha que nós fazemos. Vocês concordam? Porque quando nós estamos com desânimo, ao nosso olhar tudo parece acabado e o nosso ouvido fica surdo e nós não ouvimos a voz de Deus, porque nós vivemos entre muitos inimigos, mas nós vivemos debaixo da mão do nosso Deus. Aí arrepia. Então, existe Golã espiritual em nossas vidas? Existe. Também foi chamado, e é chamado de Bazã, referido pela Bíblia por Jesus, quando fala em fortes touros de Bazã, que ficam no seu entorno. E eles rugem. São demônios, são entidades. E a entidade maior que chefiava esse povo chamado de Refaíns, inimigos de Deus e do povo de Deus. O nome dessa entidade era Og, era um rei que foi pesquisado e encontrado o sarcófago dele, tinha quase 4,5 metros, porque tinha os seus adereços e enfeites, com quase 2 de largura, e isso confirmou, e então nós sabemos que realmente essas coisas existiram, mas significava o mal. Então, nós temos isso a enfrentar. Esse povo viveu lá ao norte, nordeste, quer dizer, um pouquinho de geografia, assim. Uma vez eu fiz um mapa no seminário muito grande sobre essa geografia toda, que hoje eu não faria, esqueci tudo. Mas a prova era o mapa, o que aconteceu e a localização. Acontece que tem essa cadeia de montanhas. E para o lado leste, né, norte e leste, tem os sírios, inimigos de Israel. Tá certo? E bem para cima, para o norte, era onde se encontrava esse povo, chamado Refaíns. Então, eles tinham que vigiar muito, atentar muito ao que acontecia, além dessas colinas, nessa região norte. Que não por coincidência, certamente, embora eu não tenha pesquisado, era mais a região de onde Jesus andava, porque ele morava para cá, do Mar da Galileia, né? E Cafarnaum e essas coisas todas eram para cá, mas para lá era Bazã, e depois de Bazã, além ali daquele território ao norte, ficava todo o povo que tinha esse poder do mal, né? Aí Israel separada e protegida por essa cadeia montanhosa. Muito bem. Assim, eu falei em tudo isso, gente, para ver a nossa vida, como é que ela está situada, porque isso não é aplicável só lá no Antigo Testamento. Depois nós vamos puxar a coisa um pouco mais para o Novo Testamento, aí a gente vai tentar fazer entender. Então está aqui, né? Eu ouvi dizer que essa foto que está aqui de Golã não é uma dessas montagens caprichadas, feitas hoje por inteligência artificial. Isso daqui é verdadeiro, segundo consta, tá? E não sei se a engenhoca aqui está funcionando. Eu acho que não. Alguém me ajuda ou dá uma assistência, uma AT aqui para nós. Geralmente é o pastor que não sabe mexer nessas coisas, porque não é nada tecnológico. Não está não, né? Então, eu aprendi a gostar desse negócio aqui, agora eu vou ficar sem. E ter que
avisar, vai o próximo, não faz mal. Eu vou fazer o seguinte, em vez de ficar falando vai o próximo, eu levanto o dedo, tá? Então, dá para ver meu dedo? Dá. Oi, dedinho. Aí, joinha. Que pena. Hora para voltar. Então, vocês sabem, isso daqui é uma visão. Eu posso dizer que é uma visão real, tá certo? Uma visão, assim, que serve para a gente entender como Deus coloca a defesa, os obstáculos. Obrigado. Tá bem, isso daqui tem a ver, vamos continuar sem. Deus é que sabe. Então, existe uma narrativa de Deuteronômio 3, 1, 11. Se não entrar, vocês confiam na palavra. Então está aqui uma parte da história. Quando eles estão se dirigindo a Bazã para uma batalha contra este povo Bazã e Og, o seu líder, o gigante de 4 metros por 2 de largura. E o que acontece? Essa batalha aconteceu, glórias. Essa batalha aconteceu justo nessa parte norte do território, né, além das colinas. Então eles passaram ali por cima, Salel, como é que foi? Se chamava Edrei, esta cidade do combate, e era a principal de 60 cidades que foram derrotadas pelos israelitas nessa época. Imagina você, Israel, derrotando 60 cidades com ferrolhos, com cadeados, com grades pesadas, com correntes, 60 cidades. Uma região alta, certo? Naquela região ao nordeste. Nos tempos antigos era conhecida como Bazã. Né? Como Bazã. Então, Golã e Bazã é a mesma coisa. A segunda geração dos israelitas, quer dizer, a primeira é aquela que saiu do Egito. A segunda já foi confrontada pelo rei de Bazã, Og, que foi o último de um remanescente de gigantes conhecidos como Refaíns. Está em Isaías, está em Provérbios, é mais para demonstrar, ok? Oba. Então, tá bom. Então, saindo do Egito, quer dizer, o inimigo não para. E aí, foi confrontado pelo rei de Bazã, para disputar território, tá certo? Essa definição que está aqui, eu tirei de uma nota, que significa o poder espiritual da escuridão que tinha desde a antiguidade mantido toda a região sob seu domínio. Aqui a gente passa para aquilo que nos domina. Então a gente pensa agora em coisas. Eu não gosto muito de dizer que me dominam. Eu não estou dominado por nada, mas eu estou restrito. Eu estou apertado, em algum grau. Você está também? Tem uma pessoa que está. É ótimo, né? Somos 2. Amém? Vocês sabem que eu sou participativo e eu não volto atrás desse negócio. Né, Rica? Então, é porque é a verdade. Porque se eu estou aqui, tá certo? E eu estou naquele aperto, eu acho que deve ser tão apertado que não dá nem para levantar o braço. Eu posso entender. Né? Isso daí deve ser, aliás, com certeza, isso é de Deus. Né? Está acorrentado. Então, tem um certo grau aí de restrição de movimento, de pensamento, de respiração. Né? Então, eu trabalho, pego a fita métrica, ponho aqui na costela do cidadão, lá, se assusta, tal. Eu falei, dá licença, você vê que o cara está tão mal que não expande, ele não respira, não vem ar para dentro, não vem vida. Isso é restrição, isso é prisão, isso é sofrimento, tá certo? Então, tem um cara que está mandando nisso daí, e esse Og aí é essa entidade, tá certo? E nós devemos nos lembrar disso para saber que temos que derrotar esse cidadão aqui, inimigo. Mas nós temos que reiterar, lembrar, trazer que no início dessa história toda, essas colinas foram colocadas ali para a gente entender que as coisas, a maior parte das vezes, os desafios, as pelejas, as subidas, as mudanças de atitude, que isto é super importante, e as escolhas,
tudo isso daí deve ser confrontado, enfrentado. Porque com o coração, com medo, ocupado, não vai ter luta. Porque eu não vou sair nem do lugar, eu vou ficar paralisado. Tá certo? Então esse poder espiritual da escuridão, que é muito antigo, ele tem que ser mantido distância só. Não, ele tem que ser derrotado mesmo. Então você fala assim, espera aí, então o que é atitude? Eu sou o corpo de Cristo, você é o corpo de Cristo. Estou ficando animado. Sabe o que acontece? Você fica olhando no muro, gente, não tem ninguém. Todo dia você acorda e fala, gente, não tem ninguém. Gente, não tem ninguém. Tá bom, e vai ficar todo mundo do lado de dentro do castelo, sem ir lá. Mas Deus fala o seguinte, abre o portão, sai armado, sai com a minha palavra, enfrenta os teus medos. Tudo que você... Pegou a garganta. Tudo que você tem... Vai embora. Tudo que você tem enfrentado não vai ficar na sua frente nesse ano. Por quê? E por que ficou? Porque eu sou meio assonado. Às vezes tem gente que me olha e fala, onde é que você está? Mas é legal, porque se você estiver assonado, porque você está, lá fora, ótimo. Não ligue. Você subiu lá a colina. Tá bom, mas se não for isso, pode ser espiritual negativo. Então Deus está esperando de mim o quê? Uma atitude. Atitude de combate. Mas eu não vou aguentar. É lógico que você não vai aguentar. Sozinho você vai morrer, sozinho eu morro, mas não é você que vai lutar. Então todas as outras coisas, oração, vamos pensar em reflexão, que é uma coisa bem abrangente. Reflexão entra oração, dedicação à palavra, fé, disponibilidade tua pessoal. Porque na hora que Deus olha o nosso coração como igreja e as portas se abrem, todo mundo levanta a lança, olha, isso me arrepia. Esses símbolos de guerra, de batalha antigos, isso daí me deixa arrepiado. Tu põe o ombro para trás, gente, levanta e dá o brado, que o diabo ouve. Não pede para fechar o portão. Não tem ninguém aqui dentro. Sim, tem umas poucas pessoas que vão guardar e fazer o banquete da nossa vitória na volta. Vai lá disposto a morrer ou viver nessa terra. Porque se você morrer, você tem a vida eterna. E nenhum Deus estranho, com poder espiritual nas mãos do mal, vai vencer você. A coisa que ele manda é o medo para nós, porque a região do seu domínio é uma parte do nosso coração que nós dissemos, bom, nesse quartinho aí não tem problema, ninguém está vendo. Eu confesso para vocês, eu tenho sido desafiado eu não ia falar uma coisa, mas eu vou falar. Vocês sabem que eu faço isso. Eu estava conversando com a minha muito amada esposa. Eu não vou falar dela também. Vou falar do que nós conversamos. E ela falou assim, sabe o que eu vejo de felicidade no nosso casamento? Eu não sei se foi ela que falou, eu falei, ou se eu falei, ela concordou, mas ela, tanto faz, porque inclusive quando a mulher fala, é bom você concordar, porque ela é um amor. Tá? Então, o que acontece? Eu sou muito feliz no meu casamento, mas é uma coisa que ela diz também, mas aí ela diz assim, sabe por que eu sou feliz no meu casamento? Ou fui eu que falei, olha para ela, você vai descobrir. É que nós conhecemos um e outro. Eu conheço todos os defeitos dela e todas as coisas boas. Que maravilha. Vale o contrário. Ela conhece todos os meus defeitos e todo o lado bom. Quase que eu falei o diabo que se lasque, entendeu? Mas não se deve falar essas coisas. Então, eu falo e cancelo para a nossa proteção. Porque é o seguinte, se você faz uma confissão, um casal, você tem que cuidar da esposa como cuida da igreja, e ela ama você, você ama. Acabou. Ó Deus nas nossas vidas, não tem problema. Você entendeu? Então, Cristo em nós, quando eu me converti, eu vi isso na igreja batista, assim. Cristo em nós, esperança da glória. Esperança, certeza, de que já estamos com a batalha ganha. E quem tem a batalha ganha,
não tem tempo para fantasma. Fantasma é a tradução hebraica, como vocês podem ver, da palavra refaim. Uma legião, um reino de fantasmas que ocupam um quartinho ou dois do meu e do teu coração para impedir que a gente vá em frente. Gente, aqui está cheio de mulher, tem sempre mais mulher crente do que homem, né? Deus abençoe vocês, mulheres, que são nossas colunas, né? Não vou aqui fazer média, é verdadeiro. Então, o que acontece? É o braço direito. A igreja é a noiva de Cristo. Olha que coisa linda, que privilégio de representação espiritual que vocês têm. Então, nós temos muita força na nossa vida espiritual quando temos uma boa esposa. Amém? Eu vou até olhar para ela. Não, ela não está olhando para mim, parabéns. Entendeu? Deus é bom, Deus é maravilhoso. A gente vai falando assim com leveza, né? Porque é tão bom a gente estar no ambiente de Deus, né? É tão bom assim se você treinar assim, quer ver? Ó, treina assim. Pensou, falou, ó que coisa legal. Opa, perigoso. Não, se você deixar o seu coração ficar ocupado por Deus, nunca vai ser perigoso. Porque nunca vai haver outra coisa senão amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Então não tem problema nenhum. Vamos em frente. Em 3:11, então, Deuteronômio está aí. Foi o último dos refaíns. Ele derrotado, ele não tendo domínio, você recupera a terra ou o território que foi prometido. Tem território prometido na minha e na tua vida que nós estamos para recuperar. Eu não sei quantos territórios são, quantos locais, quantos quartos, quantos compartimentos da minha existência, quantas fatias da minha vida estão tomadas. Mas eu digo uma coisa, se você sair na rua e olhar para o rosto das pessoas, você vai ver muitos olhares tristes e compenetrados. E o que acontece com isso daí? Você sabe quando alguém está triste. Meu filho sempre diz que eu não bato bem daqui. Então, entendeu? Então, é o seguinte, você encontra certas pessoas tristes. Se você sentir a confiança, tiver fé e tiver um tempinho, e se não tiver, Deus arranja, viu? Porque Ele para o tempo por tua causa e por minha causa. Mas é tão gostoso quando você chega para uma pessoa e arranja um jeito, não precisa falar diretamente. Sei lá, Deus te dá uma estratégia. Você vai apresentar Deus. Eu, às vezes, dou trombada em gente que eu não conheço, de propósito. Leve, ok? Opa, tudo bem? Como é que está? Não sei o que lá. Olha, não vou nem te contar. A coisa vai em frente. Entendeu? O cara até senta. Estou tomando café. Você entendeu como é que é? Existe uma coisa que nós temos que ver. Quando nós fazemos isso, não há nada que consiga ficar no meu entorno, no teu entorno. Nem em mim, nem em você. É maravilhoso isso. Deus vai conduzindo a tua vida. Deus vai à frente. Tá certo? E aí não importa qual seja a medida ou estatura do teu inimigo. Você pode ver pelo que está aqui, aquilo que eu falei antes, essas medidas. E eu mostrei Deuteronômio 3:11, só para você observar que está lá, tem fonte. Ah, mas eu vi lá uma foto, tá, aquilo ali é fake e tal. Veja, se aquilo é fake ou não, eu não sei. Mas me pareceu que quem tirou a foto, tá, não era cristão. Porque o cara, montagem, fez isso daqui para assustar. Gente, nós não conhecemos a profundidade da realidade que esse planeta, que esse mundo passou. E se a gente pega a Bíblia, começa a ler e vê a história junto, meu Deus, está aí em Deuteronômio 3:11 e tem as medidas. Entendeu? Isso causa ou causaria medo. E nós vamos enfrentar isso. Porque esse domínio espiritual não vai mais exercer poder nenhum sobre nós. Tá certo? Aqui, em 3:1, não tenha medo dele, porque eu o entreguei a ele e todo o seu povo e a sua terra.
que na realidade é sua e minha. São territórios tomados da minha, da tua alegria, do aperto, da frustração, do motivo que inclusive me traz para a igreja, mas eu tenho pensado, tenho sentido que nós estamos vindo à igreja para buscar alívio. Melhor do que vir à igreja para buscar alívio, é vir à igreja para ser levantado, para passar por cima do motivo do nosso aborrecimento, da nossa tristeza e desse tipo de morte que nos assola, que a gente se conforme em viver com ela. Uma mortezinha de estimação. De que tamanho é? Eu não sei. Mas fortes touros de Bazã me rodeiam. Pode ser um momento em que o lado humano do Senhor mostrou a Ele, mas mostrou principalmente ao povo, a nós, o quê? Que Ele entende quando nós vacilamos, que Ele entende quando nós desanimamos, que Ele entende quando nós tropeçamos. E Ele não liga para isso, porque não é a tua e a minha queda, o teu e o meu tropeço, que importa para Ele. Você cai 300 vezes, levanta 600, entende? Porque é a sua e a minha coragem de levantar e enfrentar que vai, entendeu? Olha, hoje eu atendo pessoas em estado grave, mas daquele grave, que eu peço perdão a Deus, e eu, como tenho que atender toda semana, eu nunca atendi tanto aleijado, necrosado, estourado. Ah, é tão bom, eu imagino assim, às vezes, eu gostaria, se eu tivesse oportunidade, cada dia que eu atender, levar uma pessoa. Porque você sai gratificado. Porque a pessoa chega lá, diz, olha, se o senhor vai me ajudar a poder ou não, não faz diferença. Mas eu gostei muito de vir aqui. Isso me pega. Porque ele não disse isso para mim. A nossa vida tem que ser sobrenatural. Se ela não for sobrenatural, se o sentimento que eu tenho quando eu sinto a presença de Deus não for passado para você, como é que eu vou entender os obstáculos e as coisas que me rodeiam? Sabe qual é o problema da nossa visão? É o seguinte, pelo amor de Deus, me levem a mal. Alguém importante ou alguém não importante, alguém que tem conhecimento ou alguém que não tem conhecimento, alguém que tem a presença de Deus ou não, enfim, você vai discernir. Mas muitas pessoas podem chegar e dizer assim, olha, eu tive uma visão e te passar alguma coisa. Ou eu mesmo, ou você mesmo pode ter uma visão e dizer, estou tendo uma visão. Então eu digo para ti, confia mais na tua audição do que na tua visão. Porque a audição é a audição da palavra. A palavra é sobrenatural. Quem tem visão tem que ter visão para o espiritual, não para o natural. Então se eu posso ter uma visão e o diabo jogar uma visão na minha cabeça e eu disser, porque eu tive uma visão, e eu vou propagar. Agora, os atos de Deus em você estão dando continuidade, aquilo se propague e vão acontecer muitos milagres. Amém, é de Deus, você é ungido do Senhor. Se o que você fizer nas suas atitudes, no seu perfil, no seu caráter, no seu comportamento, não forem coisas mais ou menos frequentes ou com uma certa coisa razoável, acontece, você diz, eu conheço essa pessoa, eu conheço vocês. Então o que acontece? Eu sei porque vocês estão aqui, então eu me sinto muito à vontade, e vocês também se sentem muito à vontade. Então eu sei quem é o meu povo, eu sei quem é a igreja. A igreja é algo muito mais sério do que nós pensamos. A igreja foi mistificada, ela foi abatida por religiosidade, mas a igreja é a minha casa. De verdade, a partir do meu lar, que haja paz no teu lar. Deixa o teu lar ter paz. Tira o urubu da tua cabeça, para ele não descer ao coração. Porque ele é Og. Se ele descer ao coração, ele vai dizer, essa terra é minha, e eu vou recuar sempre. E pode ser que eu cometa o grande erro de nunca voltar a enfrentar. Eu posso dizer eu estou sozinho, mas Deus se manifesta quando você está sozinho. Deus se manifesta na adversidade. Deus se manifesta na falta de liberdade. Deus se manifesta quando eu vejo aquelas pessoas na paralisia. Elas me dão lição, me dão aula de Deus. 40% é crente, ou mais.
Elas sorriem. Meu Deus. Gente, fora do lado espiritual, aquilo é um desastre. Total. Então, no começo, eu saí de lá. Uma vez eu fiz, por esse e outros motivos, porque eu creio que o mal não queria que eu ficasse. Eu cheguei a trancar a porta, eu fiz 200 por 130 de pressão, gente. Eu falei, não, Senhor, orei lá, fechei, entendeu? Era uma loucura. Eu falei, eu vou vencer aqui, vou vencer esse trabalho e vou fazer aqui, porque eu não tenho condição de voltar atrás. Não volte atrás nas decisões que você ouviu da parte de Deus. E se vier alguém com visão contrária, te dizer, pare, você é louco, você é doido, não dê ouvidos. Dê ouvidos ao Senhor. E a visão das coisas terríveis que estão no teu entorno, abandone. A visão de Deus é aquela que nasce aqui e ela vai se formando. Você já tem essa natureza. O teu coração está treinado para ser bom à imagem e semelhança. Então você cultiva isso. Mas afaste a tristeza do teu coração. E afaste aquilo que atinge 60% daquelas pessoas que eu vejo, que é essa droga dessa depressão. Por favor. Alguma coisa eu tenho que ajustar em mim. Mas o senhor nunca ficou deprimido? Fiquei deprimido, sério, sim. E saí. Entendeu? Então, o que acontece? É uma arma muito grande do inimigo. Significa que ele já varreu uma área. Toma de volta, gente. Entendeu? Tá? O cérebro tem um mecanismo que ele vai lá, se você tiver um pensamento bom, ele já irriga o jardim todo de novo. Vai nascer árvore e fruto. Não ouve muito médico, não. Se você for ouvir muito médico, você vai pirar. Eu não ouço tanto médico. Entendeu? Mas tem médico que é muito legal. Só fala o bem. Esse daí, Deus fala, não larga desse cara. Ele já acha que você é doido mesmo, então fala de mim para ele. E falo, é uma coisa tão bacana, tem tanta coisa bacana para dizer a respeito disso, mas não hoje. Mas veja bem, se Deus, que é o chefe, o líder de todos nós, diz, não tenha medo dele, porque eu o entreguei a ele, que é do mal, e a todo o seu povo e sua terra em sua mão. Ele diz que entregou, ele é Senhor, ele é alfa e ômega. O que é ser alfa e ômega? Significa que ele é eterno. A palavra dele é absoluta, ele se chama Eu Sou. Tá certo? Se ele é, eu não sou. Se ele não fosse, eu não teria solução. Mas ele falou tanto, eu sou, que eu vou descer aí. Quando ele desce aqui, será que eu deixei ele se alojar? Será que ele se espreguiça aqui dentro e diz bom a este lugar? Será que ele dorme aqui, descansa? Mas que isso? Isso não tem na Bíblia? Tem. Qual é o teu barco? Qual é o teu barco? Por onde ele passou? Em quais mares que ele passou? Estavam sossegados os mares? Que ruim, eu quero o meu mar bem agitado. Opa, calma que vem. Não, vem de qualquer jeito. Mas se a paz da minha vida depender deste mundo físico e da visão que ele me proporciona, eu estou lascado. Eu estou lascado. Porque não vai sobrar nada. Essa região aqui, vocês sabem, nós vamos passar daqui a pouco. Nessa região aconteceu muita coisa depois no Novo Testamento. Mas eu não vou adiantar, tá? Eu só quero dizer você até aqui, que é o seguinte, você está andando com Deus. Nós estamos aqui juntos, estamos andando com Deus. Eu estou ouvindo de Deus, você está ouvindo de Deus. Não tenha medo, porque eu entreguei a solução de todos os teus problemas e de todos vocês, como pessoas com sua individualidade, mas principalmente com uma identidade com o Senhor, uma identidade com o Senhor Jesus Cristo. E essa cédula ninguém rasga. Amém? Está aí ele, homem feliz. Né? Então isso daqui o que é? Uma colina de Golã. Legal, né? Aí é uma visão. Tá certo? Tá cheio de bicho feio aí do outro lado? Ele subiu até aí, não. Ele não está vendo. Ele está vendo a visão que Deus deu. Não a visão do mal. Não aquilo que era ruim e estava no coração do povo que ele levou até aí. Entendeu?
E aí? Deuteronômio 3, 3-7. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo. Ele está contando, ele está narrando a história dele. Você tem história. Eu tenho história. Nós temos história. Eu tenho história nesta casa. Ah, mas nem sempre foi bom. Como é que eu vou dizer que nem sempre foi bom? Se eu ouço assim, que tem gente dizendo, nem sempre foi bom. Nem sempre foi bom a minha vida. Agora eu persisti. Você vai persistir? Quantos vão persistir? Amém. Oh, legal. Eita. Eu vi mãos espirituais se levantando também. Então, tá bom. Então, ninguém vai ficar aí tomando a cidade. Tá certo? Não vai, não. Não vai ter sobrevivente nenhum. Nenhum. Entre 60 cidades. Quantas cidades será que estão tomadas? Quantas partes de mim estão tomadas? Tomara que não seja 60. Né? Mas aqui é um lugar infestado. Por quê? Porque foi derrotado. Significa o quê isso espiritualmente? Que não existe limite do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Ele vai derrotar a todos, dependendo simplesmente de como você presta atenção, olha e atua. Atitude. Não tem explicação, não tem fórmula. Eu digo que você vai ser tomado, de repente, por uma grande vontade, um grande apetite, uma grande sede pela presença de Deus. E isso vai acontecer com você. E não tem saída. Mas, não tem a mais. É isso que vai acontecer. É simples assim. Tá certo? Não importa se as suas dificuldades têm muros, fortalezas edificadas, portas, ferrolhos, enfim. Porque tudo aquilo que você tinha de alegria, que você tinha no teu rosto, que você tinha de sonho, você sabe que serviu. Serviu não. Foi tomado pelo mal por causa de acontecimentos, ocorrências, circunstâncias, situações. Esse é o teu despojo. Vai ser devolvida a tua alegria. Vai ser devolvida a tua esperança. Vai ser devolvido o teu poder de atitude. Porque aquele que se chama eu sou, ele não se identifica dizendo, olha, sou eu, estou aqui. Ele não é uma pessoa assim, inferior. Cadê o José? Está aqui, teu carro está estacionado e tal. Opa, eu estou aqui. Veja, não desfazendo do José, ele é um grande cara. Mas quando Deus se apresenta diante de você, Ele não diz mais, olha, sou eu, estou aqui, assim. Não. Você já sente a presença dEle antes. Ele não diz, sou eu. Ele diz, eu sou. E quem te chamou? Você me chamou. Eu sou. Aquele que não é nada, eu chamei aquele que é. Por quê? Porque eu desisti um dia dessa vida. Ora, não é assim meu batismo? Ele não vai se processando? Eu gosto de assistir batismo. Não estou indo a todos, mas quando eu vou, eu me batizo outra vez. Se eu vou a casamento, eu caso de novo. E não gasto nada. Da segunda vez em diante, o que é grande vantagem. E como? A beça. Porque você faz o quê? Você renova seus votos de alegria, de felicidade no Senhor, porque o que Ele te deu foi bom. E tudo que Ele te deu foi bom. Ah, mas tem umas coisas que não foram. Não, você pegou de outro. Por quê? Porque você tinha uma pista, uma ponte, uma estrada chamada tristeza. E você deixou alguém pousar ali. A sopa, às vezes, é deliciosa, bem quente. Eu gosto de tudo pelando, gente. E o que é frio não pode ser frio. Tudo gelado. Ou é muito gelado, ou é muito pelando. Sopa, no maior calor, 40 graus, sopa. Delícia. Você entendeu? Porque você tem que ser intenso. Deus ama isto, porque Ele é intenso na nossa vida. Amém? É um bate-papo que a gente tem. Então tá bom. O despojo todos vai ser devolvido para nós. Tá? Nós não perdemos nada. Deus devolve tudo num instante. Tá? Agora aqui tem a parte que alguém pode não gostar.
quando Deus faz uma promessa, Ele está nos chamando também para uma guerra. Não é legal isso? Olha, quem quer vir na minha batalha? Quem quer lutar? Quem está disposto a dar sua vida por uma causa? Eu gostaria de fazer muito mais coisas, mas eu ainda não consigo. Quem sabe Deus me dê? Deixa eu abrir uma possibilidade para isso? Né? Quem sabe, se eu não vou ser um pouco mais ativo no propósito dele. Mas uma coisa é verdade, que Ele está chamando a igreja para ser mais ativa no propósito dele, e você não precisa nem sair da cadeira. De que forma que você pede, de que forma que você ora, de que forma você clama, aí você pode parar e pensar, Deus, Ele pode aceitar uma oração, Ele pode não aceitar. Se você não envolver nem um pouco o seu coração, Ele não vai aceitar. Mas se você tiver uma comoção dentro de você, um coração contrito, a ponto de você simplesmente, não precisa nem ter vontade de se humilhar, você já vai ser a própria humilhação em pessoa, porque você vai ver a sua pequenez diante do Senhor. Entende? E nós somos muito pequenos, nós não podemos nada. De certa forma, a única desistência que eu creio que nós podemos admitir na nossa vida é aquela assim, desistência de lutar sozinho. Essa você pode. Porque os filhos de Deus, eles só são derrotados se não tiverem Deus. Agora, aqueles que vão se tornar, eles podem sofrer tanto sem Deus que eles vão dizer, esse sofrimento é um presente. Porque se não fosse esse sofrimento, eu não tinha me voltado para Ele. Ah, mas já é tarde. Não, não é tarde nunca. Ah, mas eu perdi 20, 30 anos de vida. Ele te dá 20, 30 anos de vida. Depende de como você atuar. Depende daquilo em que você quiser acreditar. Acredite no Senhor. Crê nele. E Ele vai satisfazer todos os desejos do teu coração. Porque daí você não vai ter outros que não sejam os dele, que estão no coração dele. Mas para isso eu preciso estar limpo. Então Ele vai me dar armas. Ele deu a promessa, Ele vai cumprir. Mas vai correr sangue. Amém? Porque você vai na disposição do Senhor. Você vai ter idade e você vai lutar. Eu acho essas palavras animadoras. Elas reforçam as nossas vidas. Tá? Não importa onde você esteja. Chega um outro e diz, você já está nessa situação aí faz tempo. Meu amigo, você conhece, sabe quem é o meu pai? Se você conhecer, a gente sempre quiser conhecer, sempre conversa. Agora, você não quer conhecer, por quê? Né? Você entendeu como é que é? Aí, você vai lutar contra seus medos, a questão interior. E nós vivemos constantemente numa situação assim, interior e exterior. Vou ficar falando isso sempre, porque o que está acontecendo lá fora não é nada bom. Em todo caso, eu digo que nem por isso, eu vou ligar, eu continuo. Lá fora não é bom, mas aqui dentro é excelente. Porque o excelente daqui vai se manifestar na pior situação lá fora. O pessoal está se afogando. Mas quem deixou ali a porta aberta para a chance? O que aconteceu com Pedro? O que ele fez? Ele pegou a chance dele. Alguém poderia dizer, mas ele foi humilhado porque ele afundou? Que glória ser humilhado e levantado pelo Senhor. Pegou? Entendeu? Então é isso. É isso que Deus está fazendo. Transformando nosso coração. E as promessas de Deus são condicionais. Né? Eu me lembro que quando eu fui convidado para fazer curso de obreiro, o convite foi assim. Olha, nós vamos abrir curso de obreiro. Vai ser uma bênção. Falei, uau, que legal. É perrenga. Né? Não é emocionante? Agora você passa a vida tranquila. Eu velejei. Já pensou se eu passasse a vida velejando? Eu ia lembrar de tudo que Deus me convidou para fazer e que eu não fiz. Agora eu tenho que me lembrar nesses dias daquilo para o que o Senhor está me convidando e que eu tenho que ir. Amém? Então, medo, fora, sai. Limitações, fora, sai. Vontade minha própria, egoísta, fora, sai. Promessas condicionais.
Qual é o garoto que não gosta de uma boa batalha, armas, tal? Ver um pouco de sangue correr do outro, né? Não nosso, né? Mas pode correr um pouco, para você ver assim, dizendo, isso não vai acontecer comigo. Porque aquele que perdeu todo o sangue por minha causa, está vivo. Não é verdade? Mas existem mulheres guerreiras, né? Vocês podem se identificar com elas, olhar para algumas delas e ver, nossa, eu quero ser desse jeito. Nossa, só de você pensar nisso daí, Deus já te pega, né? Nós temos mulheres guerreiras. Tá, aí é só um exemplo. Eu sei que o cara que está aí é o Davi. Aliás, Davi também lutou contra os refaíns e foi vitorioso. Quer dizer, isso só para dizer que os refaíns, na realidade, eles são... Eu não vou dizer que seja elogio, mas você sabe uma coisa que o ser do mal ele tem muita persistência. Ou coisa pegajosa, né? Então, em cada fase da história, no Antigo Testamento e no Novo, tá? Ele se levanta, não é? Mas a tua vida é venturosa e emocionante, porque você passa a saber o valor de todas as coisas. E quando você sabe o valor de todas as coisas, para o aparente mal e para o verdadeiro bem, né? Você vai lembrar que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então, está fechada a fórmula. Você não perde nunca. Nunca você perde. Esse cara aí deve ter 4,5 metros, né? Multiplica o pequenininho 4 vezes aí, você vai ver que ele não era nada pequenininho. Tá certo? Ele era do Senhor. Aqui, então, finalmente, a gente transcreve tudo isso daqui para o Novo Testamento. Tá? Por quê? Porque eu falei, é para justificar. No Antigo, tá? Aconteceu isso. A figura espiritual não pede para os fatos se repetirem na sua forma física ou material. Mas na sua forma espiritual, os fatos são os mesmos. Né? Está lá o barco no meio do mar da Galileia, açoitado pelas ondas, vento contrário. Ali tinha uma coisa. O lado de lá das colinas, ele era muito frio. E principalmente no inverno, como ventava mais, esse frio acabava passando por cima das colinas e ia na superfície quente do deserto, no mar da Galileia. O que acontece quando isso acontece? Tempestade. Porque esse ar frio vai ali, então ele encontra aquele solo quente, ele sobe rápido. Ele sobe rápido. E o outro ar frio que estava no alto vem e levanta as ondas. Por quê? Porque quando ele bate nas colinas, ele não encontra por onde sair, aí ele vai em cima do mar. Tá certo? E ele agita o mar e faz ondas enormes. E isso acontece de vez em quando. Fora essas coisas, o mar seria tranquilo. Mas quando o mar está muito tranquilo, Deus vem e fala, vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar a estatura. Você estava lutando com coisas de 1 metro, de 2, de 3, de 4, eu vou te mandar um de 6. Um só. Depois ele começa a mandar mais. Aí você vai ver que não tem altura, gente. Não tem dificuldade. Porque a profundidade, a largura e a altura do nosso Deus são invencíveis. As suas possibilidades de fazer milagres são infinitamente grandes. E essa é a tua e a minha herança. Quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus veio na direção deles, andando por cima do mar. Eles se viram e disseram, é um fantasma, e gritaram com medo. O que isso tem de semelhante com aquilo que nós falamos antes? É que refaíns significa fantasmas. Refaíns significa as coisas que dão medo porque pertencem à escuridão, que existem só para quem não está perto de Deus. Eles não estavam perto de Deus por causa do medo das ondas que se elevavam. Então, a primeira coisa que o inimigo colocou no coração de um deles foi, é um fantasma. O que ele está dizendo aqui? É um refaim. E ele vai te pegar. E não é verdade. Tá? Quem é que aqui já teve medo de nó de madeira no armário antigo pesado?
Aquilo se mexia, gente. Saía da porta. E tinha olhos. Irmãos, garras, você entendeu? Que idade eu tinha? 7, 8. Então minha avó falava, hoje você vai dormir nesse quarto aqui que eu arrumei para você, e estava lá o bicho lá dentro. Na minha cabeça. Entendeu? Então, hoje eu não tenho mais medo de nó de madeira. Tá certo? Porque nó de madeira você esquenta, ele tem óleo, ele tem azeite. Tá certo? E cai aquilo lá e abençoa você. Então, é um fantasma, gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aqui eu puxo aquele gancho. Eu tenho certeza que ele não disse, tem de bom ânimo, sou eu. Ele não é uma identidade pequena. Não é uma identidade pequena. A chancela, o carimbo dele não é pouco importante. Eu creio que espiritualmente, Deus nos coloca uma coisa no coração, dizendo assim, não é sou eu. Deus pode te fazer essa revelação. Estou fazendo... Falo uma coisa particular que eu sinto nessas passagens. Tem de bom ânimo. Eu sou. Está com você. Eu sou o Senhor. Eu sou o que resolve. Eu sou o que fez a tempestade. Como é que ela pode te derrotar? Se eu estou com você? E se a palavra percebe que grandes coisas serão feitas por nós também, por que eu não vou assumir? Porque eu sou tradicional? Eu não sou tradicional. E você não é tradicional. Largue a tradição, porque a tradição ela é estática. Ela não se movimenta, ela não conquista, ela não luta. Entendeu? Ame as batalhas. Eu sou. Eu sou está entre vós, entre vocês. Eu sou está no corpo da igreja. Eu sou está dizendo, esse ano chegou a tua vez. Amém? Ele está ali, ó. Coisa maravilhosa, né? Quando você tem coração para sentir a emoção do Espírito e não a sua, pode te vir essa visão. E você para tudo que você está fazendo. Não, mas não larga o barco. Que barco? Eu lá estou preocupado com o barco. Porque ali, do jeito que a gente conversou a respeito daquele lugar, você imagina, é assim, né? Era 3, eu gostava, o meu barquinho era pequeno, mas eu gostava, sabe? Tinha 3,5 metros. Mas é 3 segundos de vento para cá, 5 para lá. Então aquele troço todo, aquela, entendeu? O mastro, a retranca, tudo, você não tem, não adianta como você puxar a corda que você não vai controlar. Entendeu? Mas ele controla o mar. Nós estamos aqui no barco, e eu com isso. Vocês não precisam de barco, vocês estão de barco porque vocês querem. Vão confiar no barco? Qual que é o teu barco? Onde você navega? Se você sobe a colina de Golã, que nem Moisés, e olha naquela paisagem, parado aqui, contemplando tudo isso, eu vejo tudo que eu preciso. Eu vejo a vitória. Amém? Havendo a presença de Deus, não importa o que você fale, porque se existe presença de Deus, Deus te toca. A palavra é a verdade. A palavra é a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E eu lá com a visão, não me importa a visão, me importa a palavra. Visão, o mal tem. Quando entra numa pessoa, a pessoa passa a visão. Eu não estou interessado na visão. Eu só estou interessado quando eu tenho uma emoção segundo a emoção do Espírito de Deus. E eu tive, graças a Deus, até há pouco tempo. E você não se contém com o que Deus revela. Porque não há ninguém que diga, eu tive uma visão, e não ficou comovido, mexido, transformado, e sem falar com sentimento, não. É quase incontrolável ver ao Senhor e não se prostrar. Não existe essa condição. Busque esta condição, busque este momento e busque este lugar. Tá certo?
Poxa, Jesus, não podia ter vindo de várias outras formas, de outras maneiras? Vem no encontro, vem no culto que está calminho e a música está... Vem na festa de casamento. Tudo paz, Jesus, legal. Jesus, ele aparece na tua vida, preferencialmente nos piores momentos. A porta para a verdadeira alegria e verdadeira vida tem que ter algumas experiências com terríveis momentos. Porque se não existissem terríveis momentos, é porque ele não estava na tua vida. Porque se é só ele que pode te dar a solução, então por que você vai ficar sempre... A paz é a paz do Senhor. Só que tem um detalhe aqui. Ele não chama para a guerra? A paz é a paz do Senhor. No meio de uma terrível possibilidade de morte, sofrimento e escuridão. É só de repente você falar, não aguento mais. Eu não quero esta vida, eu quero a tua vida. Me dá a tua vida. E de repente, ele rasga o véu e aparece na tua frente. Tá certo? E aí, ele tem a maior atenção no meio desse desastre, e ele faz o caminho na tempestade. E você encontra com ele. Tá bom? Ele aí. Olha que coisa. Está de pé, está firme. Mas sabe quem pode estar assim, ali? Né? Eu e você com ele. Não é verdade? Assumindo isso. Eu não aceito menos que a identidade que ele me dá. Eu tenho pensado muito nisso. Nesse momento. Ah, mas eu pareci fraco, eu fiquei fraco. Me viram fraco. Ótimo. Deixe-se olhar fraco. Porque você vai descansar nessa fraqueza. Porque ele vai tomar o lugar e vai te levantar. E vai falar, anda. Que a palavra nunca perca a sua força total. Ele não está se anunciando quando ele está andando no mar, ele está declarando poder sobre todas as coisas, ele está dizendo, eu sou. Tá? Quando aconteceu isso? Em Êxodo 3,14, o que Deus disse a Moisés através da sarça ardente. Eu sou. Então, quando ele diz, sou eu no mar, ele não está dizendo sou eu, ele está dizendo, eu sou. Sempre que você lê a sua Bíblia, nunca leia, sou eu. Você vai mudar. Leia, eu sou, porque eu estou autorizado. Êxodo 3,14. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Ele está dizendo que o nome dele é eu sou. Eu sou. Como é que você pode ter medo? Eu na tua frente. A alguns metros. Se eu sou e você não é. Então deixa eu entrar em você que você vai dizer, eu sou também. Eu sou filho. E nada pode me tocar. Tá certo? Abraão no deserto. Eu sou. Gênesis 15:7. Tá certo? Eu sou ele, Deus, e não há Deus além de mim. Pai, Filho, Espírito Santo. Controle dos ventos, controle das adversidades. Aquele a quem nós devemos recorrer durante a tempestade. E lembrando que os gigantes para cada pessoa são diferentes, é uma coisa que nós devemos respeitar, porque eu parto do princípio que quando eu quero tratar alguém de alguma coisa, eu não trato a doença, eu trato a pessoa. A doença não me interessa. Agora a pessoa interessa que não tem a doença. Deus é pessoal, Ele cuida de você. Ele não cuida da sua doença. A sua doença Ele tira. As vestes não são impróprias, né? Mas você é essa pessoa aí. Aqui só para provar onde as coisas estão. É mais importante o que nós ouvimos do que aquilo que nós vemos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Justificando aquilo que eu falei da intensidade. Tá? Você está debaixo das águas? Olha quem está aparecendo. Amém? Pode vir o louvor. Pai, querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra, hoje e sempre, em todos os momentos. Obrigado, Deus, por esse tempo que nós vivemos. Obrigado porque Tu estás abrindo uma porta maravilhosa para todos aqui, porque estão todos do lado de dentro. É a Tua mão que abre.
Deus pareceu que ela havia fechado. Não. Ele disse, através da sua palavra, eu passei por esse caminho. Passe pelo caminho que eu te dei para passar. Agradeça por ele. Olhe para mim, mas principalmente me ouça, porque a minha voz, ela vem no meio de todas as circunstâncias, ela alimenta a tua esperança, ela reforça, ela alimenta a tua perseverança. Você sente o meu poder. Você sente a minha presença. O Senhor está derramando sobre a igreja, sobre você e sobre mim, e todas as igrejas dele. Paz acima de toda compreensão e entendimento. Não raciocinar, mas fechar os olhos, ouvir a voz dele. E se deixar transformar. Obrigado, Deus, pela transformação desses dias, porque será rápida, acelerada, porque são dias maus. Obrigado, Deus, por passar uma palavra para levantar a tua igreja, porque ela precisa se mexer, se mover no espiritual, e primeiro vai ser movido cada um no espiritual. Para depois que cada coluna for fixada, cada coluna for instalada na tua casa, tu vais com a tua própria mão sacudir e ver se está firme. E quando eu pensar, ou alguém pensar que tu paraste, vem a tua mão e sacode mais ainda. Lá pela terceira, não sei, o Senhor vai dizer, está firme. Agora levanta e anda. A igreja vai se mover. A igreja vai tomar uma atitude. E nós vamos tomar, pessoalmente, uma atitude definitiva, feliz e que nos trará plenitude de vida em nome de Jesus. Seja Ele louvado em todos os momentos. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Foi falado muito de guerra, né? Sinal de que tem soldados, né? Porque só soldados para, né? Para a gente estar falando de guerra, né? E às vezes a gente tem guerras. Eu nunca fui para a guerra, né? Graças a Deus, nunca precisei. Mas eu sei que em Israel as mulheres servem no exército, né? E meu filho fala muito de armamento, sempre falou muito, né? O Arthur fala. E eu não saberia me virar numa guerra física. Eu teria que me esconder. Mas espiritualmente Deus tem me ajudado. Porque eu era uma jovem assim, muito medrosa. Eu chorava por tudo eu queria me esconder. Eu agia como uma pessoa que não sabia nada sobre guerra, né? E a guerra espiritual, as lutas que a gente tem internas, elas expõem, assim como a guerra física, expõem feridas, expõem fragilidades, à nossa vida espiritual e emocional também. Então, às vezes a gente fica no hospital, a gente percebe, nossa, eu descobri minhas fragilidades. Eu posso ficar sem comer, mas eu não posso ficar sem dormir. Ou eu posso ficar sem comer muita coisa, mas eu preciso beber água. Ou eu posso simplesmente conversar com muitas pessoas, mas eu não posso ficar muito tempo sozinha. Então, a gente vai descobrindo nossas fragilidades. E a guerra também é assim. A nossa guerra do dia a dia, né? Só que, às vezes, a gente fica fragilizado porque a gente se decepciona com essas dificuldades da gente, com as nossas limitações. E a gente fica muito fragilizado com isso. Só que, na verdade, não é para a gente ficar desanimado porque a gente não consegue ou porque a gente não está dando conta daquilo.
mas é para a gente buscar mais em Deus. Porque Ele é a fonte. Né? Às vezes o meu filho falava assim: mãe, eu já sei o que você vai me falar, mãe. Já sei. Você é muito simplista. Sempre fala isso para mim. Tudo para você é isso. Eu falei: filho, é verdade. A Bíblia é simples. Se você está buscando o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar na guerra interna, na guerra externa. Né? E o Arthur falou muito da promessa. Se a gente buscar a Deus, se a gente estiver com Ele, todas as promessas vão se cumprir. Eu quero falar um pouquinho dessas promessas rapidamente, porque quando eu me casei, o Arthur não era ainda do Senhor. E Deus me tocou meu coração para jejuar e orar por isso. Então eu ia na igreja, mas não tinha aquela intensidade, não tinha aquele fogo, não tinha aquela dependência de Deus, né? E foram mais ou menos 7 anos que eu orei e jejuei por ele. E Deus cumpriu a promessa dele. Né? Se eu estou aqui hoje, é porque Deus é vivo e Ele cumpre o que Ele fala. Teve renúncias? Teve algumas renúncias. De coisas que não eram boas. Então, Deus pode ser que te peça algumas coisas. Mas a promessa vai ser cumprida. Amém, irmãos? Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, oh meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, oh meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouve-se vida de júbilo. No teu arraial ouve-se vida de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os seus inimigos Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. sobre tua vida. Sobre tua vida, oh meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, oh meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouve-se vida de júbilo. No teu arraial ouve-se vida de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos
cairão diante de ti.